Pessoal, na aula de hoje eu trouxe uma temática interessante e é importante, principalmente para aquele aluno do primeiro ano do ensino médio, que começa a engatilhar nos passos da química e se debruça com um conteúdo chamado NOx, que significa, esse nome NOx, ele significa número de oxidação. Então, às vezes, o aluno fica pensando assim, meu Deus, o que é o número de oxidação? E a gente tem que lembrar que o número de oxidação, na verdade, é uma coisa simples, ó, é a carga do átomo. É a carga. Quando eu digo assim, por exemplo, um átomo de cálcio, ele tem uma carga mais 2, porque perdeu 2 elétrons, por exemplo, esse mais 2 é a sua carga, ou seja, é o seu NOx, que é o número de oxidação. Só que em química a gente precisa entender o que é oxidação e o que é redução. Então eu vou definir de uma maneira bem simples o que seria uma oxidação. E aí a gente fala assim, poxa, oxidação é quando reage com o oxigênio, que vem esse nome oxidação. Em partes é uma verdade, mas em partes não é uma verdade. Por quê? Porque oxidar em química significa perder elétrons. Então, oxidação é quando o átomo, ele, perde elétrons. Então, se ele perde elétrons, é natural que ele fique com uma carga positiva, já que a carga positiva que está presente no núcleo não é transferida para ninguém, porque aí seria uma reação nuclear. A maioria das reações químicas vão trabalhar em cima dessa perda de elétrons e do ganho de elétrons. Então, oxidar é o átomo perder elétrons, e isso é importante na hora da gente trabalhar o conteúdo NOx. A gente precisa amarrar esses conceitos. O segundo conceito é o conceito de redução, tá? Aí você diz, como assim um conceito de redução? Vamos lá entender isso de uma maneira também bem simplesinha, tá? Redução, se oxidação é quando o átomo perde elétrons, ele perdeu para alguém. E ele perdeu para quem? Para outro elemento, para outra substância, para outro grupo de substâncias. Então, ele perde elétron e alguém ganha elétrons. Então, quando qualquer átomo ganha elétrons, ele está sofrendo aí uma redução. Então, eu tenho o conceito de oxidação e redução amarradíssimos em relação à sua carga. Então, um átomo ele pode perder elétrons ou ele pode ganhar elétrons. Por isso que eu posso ter na natureza cátions, que são os átomos positivos, ou seja, os íons positivos, e eu tenho os íons negativos, que são os ânions. Mas por que usa o nome oxigênio, oxidação, o pessoal associa ao oxigênio? Porque fora o flúor, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, quando ele chega na reação química, o que é que o danado faz? Ele chega na reação química, vai lá e agarra o elétron, e faz o átomo perder o elétron, por isso que oxida. Mas a gente precisa saber o que, professor? De NOx. A gente precisa aprender a calcular essas cargas aqui que estão presentes aí nas reações químicas. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma regra para a gente calcular todos os NOx, tá? Todas as cargas de qualquer átomo. E essa regra, ela na verdade corresponde a 9 passos. Aí a pessoa diz, professor, 9 passos é muito complicado. Eu mal comecei a entender o NOx, já vou ter que ter em mente 9 regras ou 9 passos. Não se preocupe, aluno, porque assim é simples. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer cálculo de NOx e entender esses 9 passos para poder identificar na reação química ou na molécula o que é oxidação e o que é redução. Então vamos falar da regra. Tá? Eu vou anotando aqui com vocês à medida que vou explicando o conteúdo e vai ficar mais fácil de você memorizar. Mas você precisa decorar, eu não gosto muito desse termo decorar. Aí você diz por quê? Porque decorar pode ocasionar o quê? Um esquecimento. Mas o fato de eu estar vendo constantemente essa regra e executando na prática faz com que eu tenha isso um hábito. E esse hábito vai favorecer que eu tenha totalmente uma liberdade na hora de trabalhar essa regra e fazer você errar o mínimo possível no vestibular. Então vamos lá. Primeira regra, vou colocar ela aqui, Se você pegar na tabela periódica qualquer elemento da família 1A, tá? O que é um elemento da família 1A? Ele está na primeira coluna lá da tabela periódica. Qual é o NOx dele? Ou seja, qual é a carga de qualquer elemento?
mais 1. Então, eu sei que qualquer átomo da família 1A, da tabela periódica, apresenta carga mais 1. É o seu NOx, beleza? É o seu número de oxidação. Segunda regra, ele fala também de uma família muito conhecida, que é a família 2A, ou família, que a gente fala, família dos metais alcalinos terrosos. Esse aqui é metal alcalino, aqui metal alcalino terroso. É a segunda coluna. Mas qual é a carga? É 2A, tem 2 elétrons, tem tendência de perder sempre 2. Então a carga, o NOx da família 1A é mais 1, da família 2A é mais 2, e a terceira regra das 9, para você ter uma ideia, a terceira regra das 9 aqui, a gente já tem o seguinte, a gente tem a família 3A, que é chamado aqui de família do alumínio. Então, mais 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 2, carga mais 3. Então, não preciso decorar. Isso não vai forçar muito o meu juízo, porque eu tenho aqui 3 cargas que são padronizadas, e essas cargas eu posso dizer que elas são, fixas, ou seja, não vai variar. Essas cargas aqui não variam. Independente da molécula, família 1A é mais 1, família 2A é mais 2, família 3A é mais 3. Guarda isso aí no juízo. Quarta regra é com relação ao átomo de hidrogênio, tá? O átomo de hidrogênio, pessoal, que é o H, ele é um átomo praticamente presente em quase todas as estruturas, pela sua abundância, principalmente se destaca na química orgânica. Mas o hidrogênio, ele tem uma carga meio que padrão. Qual é a carga padrão do hidrogênio? Mais 1. Então, o hidrogênio ele tem sempre uma carga, um NOx, mais 1. E aí você diz, onde é que eu vou aplicar isso? Tem alguma exceção, professor, do hidrogênio? Tem. Se você tiver hidrogênio, por exemplo, ligado com metais, principalmente se for família 1A, 2A e 3A, você teria uma coisa na química que a gente chama de hidretos. Tá? Então a gente chama isso de hidretos metálicos. Esses hidretos metálicos, se caso ele aparecer para você calcular o NOx, o hidrogênio vai ter uma variação. Qual é a variação? O NOx do hidrogênio, nesse caso dos hidretos, ele fica menos 1. É a única exceção que a gente tem que estar atento. Então, o hidrogênio é muito comum, mas se ele aparecer ligado com metal, principalmente família 1A, 2A e 3A, ele tem essa variação. Professor, mas a maioria dos casos, eu vou ter o NOx sempre sendo quanto? Mais 1. Regra importantíssima que você não pode esquecer. Outro elemento importante, que eu vou chamar aqui de quinta regra, é quando a gente fala do elemento oxigênio, que eu falei no início da aula. O oxigênio ele tem uma característica importantíssima. Aí você diz, qual é a característica importantíssima do oxigênio? O oxigênio dá o nome oxidação, que muitos alunos confundem, então é um elemento químico muito comum, praticamente em todas as moléculas. Então ele vai estar presente no vestibular. E eu digo a vocês, como é que eu vou fazer isso? Simples, o oxigênio ele tem um NOx sempre menos 2. Existe exceção, professor? Existe. Existem 2 exceçõezinhas aqui que a gente precisa trabalhar. Quais são essas exceções? O oxigênio, na maioria dos casos, 99,9% é menos 2. Então, a gente usa muito menos 2. Então, muita gente fica, professor, mas essas exceções podem aparecer? Pode, mas mais teoricamente, mas ela pode sim aparecer. E aí a gente diz o seguinte, nós temos os peróxidos, onde o NOx é menos 1, e a gente tem aqui os superóxidos, que o NOx praticamente aqui é menos 1,5. Você vê que isso aqui são exceções que podem aparecer. Podem sim, podem aparecer. Então foca muito no hidrogênio e no oxigênio. Por quê? São 2 átomos que estão muito presentes no nosso dia a dia e que pode ter essa abordagem geral, mais 1 e menos 2. Menos 1 e menos 1,5 são exceções que podem aparecer. Então, quinta regra, para você ver que são 9 passos, 9 regras, mas são regras fáceis de você desenrolar. Outra coisa importante é quando a gente tem isso aqui, Por exemplo, substância simples. O que é uma substância simples? É quando você tem, por exemplo, átomo ligado com ele mesmo, por exemplo, N2,
ou você tem átomo sozinho. Se o átomo estiver sozinho, ele é uma substância simples, ou ligado com um átomo igual. Então, qual seria o NOx, né, a carga de uma substância simples? Aí aqui você pode afirmar que sempre é zero. A carga sempre é zero. Então você precisa entender que nesse caso aí da substância simples, eu preciso só identificar o átomo que está ligado com ele é igual, então é simples. Está sozinho, professor? É simples. Isso é importante na hora da gente compreender cálculo de NOx, que é a carga. Então, às vezes o aluno fica atrelado a esse nome carga e esquece que o correto é você chamar NOx, que é uma carga de combinação. Outra coisa importante, eu já estou na 6ª regra, vou para a 7ª. Você vai ver que eu já estou chegando praticamente elencando os novos 9 passos. Em pouco tempo você vê que a gente conseguiu linkar cada característica da regrinha. E aqui na 7ª regra, a gente fala o seguinte, ó. Quando você pega uma molécula neutra, o NOx, o somatório, na verdade, né? O somatório dos NOx é zero. Aí você diz assim, professor, o que seria uma molécula, pelo amor de Deus, neutra? Já que tem esse negócio de ser neutra e não neutra, tem. No cálculo de NOx, uma molécula neutra, por exemplo, ó, H2O, eu não tenho carga aqui em cima, tá vendo? Como eu não tenho carga, essa molécula é uma molécula neutra. Se eu pegar essa daqui, ó, é um ácido, o ácido nítrico, por exemplo, ó, não tem carga em cima. Então, nesse caso aqui, ó, não tendo carga em cima, automaticamente isso é uma molécula neutra. Se eu pegar, por exemplo, gás carbônico, se eu pegar, por exemplo, trióxido de nitrogênio, todas elas não têm carga em cima. Então, se é uma molécula, né, uma combinação de moléculas e não tem carga, eu posso afirmar para vocês que, com certeza, esse somatório ele vai ser o quê? Zero. A gente sabe que isso é um somatório zero. E isso é importante na hora da gente trabalhar essa questão da molécula neutra. Professor, mas existe a 8ª regra, molécula que não é neutra? Existe. E aí eu gosto de alertar os alunos o seguinte, professor, quando é que a molécula não é neutra? Então, a gente fala assim, ó, moléculas com carga, ou seja, que já tem um NOx, ela tem o seguinte, se você somar os NOx, é sempre igual, ó, a carga. Como assim, professor? Essa eu não entendi. Tranquilíssima, vou colocar para vocês um exemplo, ó. SO4 menos 2, NO3 menos, NH4, por exemplo, mais. Você pode observar que a molécula ela já apresenta uma carga. Menos 2, aqui carga menos 1, aqui carga mais 1. O que isso quer dizer do ponto de vista químico, que é diferente da neutra? Que se eu somar todos os NOx, sempre vai ser igual a essa carga, o somatório, menos 2. Se eu somar aqui todos os NOx, sempre vai ser igual a essa carga, que é menos 1. Se eu somar aqui todos os NOx, sempre vai ser igual a essa carga, que é mais 1. Mas, professor, como seria isso na prática? Eu vou mostrar daqui a pouquinho como a gente vai pegar a molécula e vai calcular os NOx individual. Mas antes eu preciso fechar a 9ª regra, que é a última regra, para a gente finalizar todo esse mecanismo de dica para que você entenda toda a regra de qual é salteado no seu juízo. Eu digo assim, memorizado pela aprendizagem, não decorado. Você vê que tem um sentido aqui na coisa. Qual é a 9ª regra e última regra para a gente fechar com chave de ouro essa questão das regras? Bem simples, ó. Se você pegar aqui a 9ª regra, ele diz que os elementos da família 7A, que a gente chama na química, eles carinhosamente de halogênios, né? Quais são esses elementos halogênios? Aí a gente destaca, né? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Esses elementos, eles apresentam um NOx de menos 1, quando são os elementos mais eletronegativos. E isso você
não pode esquecer. Por exemplo, se eu tiver uma molécula e eu tenho um elemento da família 7A e ele é mais eletronegativo, consequentemente, você tem a carga desse elemento da família 7A menos 1. Mas ele pode vir numa carga variável? Pode sim vir numa carga variável. Então, nesse primeiro momento, nessa aula, eu quero que vocês entendam o que é NOx, o que é oxidação, o que é redução. Consequentemente, conheçam toda a regra para que a gente consiga exercitar isso na prática, que é a próxima aula. Um cheiro, um abraço. Gostou desse conteúdo? Então curta, comente e compartilhe. Ah, não deixe de se inscrever em nosso canal.